Bom, gente, então bora lá dar continuidade aqui à segunda parte do bônus, né? Falando sobre o anticristo do Nietzsche. Eu tinha esquecido de falar pra vocês que tem um livro especificamente para quem quer se aprofundar nessa discussão, né? Sobre Freud e Nietzsche, ou a recepção do Nietzsche na psicanálise, né? Tendo em vista que realmente, entre aspas, mas veio depois, que é um livro do Paul Laurent Assun. Paul Laurent Assun era um professor da Paris 7, um dos mais renomados assim no mundo, sobretudo na relação entre Freud e filosofia, filosofia e psicanálise, ciências sociais também, psicanálise, e especificamente sobre Freud e Nietzsche. Então, eu tenho essa versão aqui em francês, mas é um livro que eu não sei se vocês conseguem, acredito que não, mas acho que vocês não conseguem encontrar mais no Brasil, a não ser em sebo e tal, que o título do livro é Freud e Nietzsche, né, só para vocês terem uma ideia. Então eu peguei aqui só o sumário para que vocês possam entender de que maneira que ele vai fazendo essa aproximação. Outro teórico também que faz essa aproximação bastante é o próprio professor Hernani Chaves, que não somente é do Brasil, mas é de Belém especificamente, para que vocês possam ter acesso também, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu vou só lendo aqui algumas partes do sumário, né, que ele vai fazendo essa aproximação. Espectro de um encontro, né, Freud face a Nietzsche, gênese de uma aliança, Freud com Nietzsche, entendendo uma diferença, metapsicologia e genealogia, tendo em vista que metapsicologia é um conceito freudiano e genealogia é um conceito trabalhado no próprio Nietzsche, né, nietzschiano. Cadê? Nietzsche no discurso freudiano é uma das questões muito interessantes que vocês, acho que eu já pincelei isso no outro vídeo, senão eu posso falar agora, é que o Freud ele queria muito se separar do Nietzsche porque ele sabia, no final das contas, que o discurso nietzschiano era um discurso extremamente psicanalizado, mesmo sem sê-lo, no sentido de que veio anteriormente, né? Então, se você pega, por exemplo, coisas que o Nietzsche trabalhou, né? Por exemplo, o Paul Laurent Assun coloca aqui, né, o Estatuto de Nietzsche na topografia filosófica freudiana, né? Você pega ali a própria interpretação dos sonhos, né, a questão do desejo, do que vai ser encarnado ali, etc. Isso eram aspectos extremamente nietzschianos, né? O Nietzsche, de alguma maneira, já falava sobre isso. Tem pontos aqui que a gente ainda vai trabalhar nessa segunda parte do próprio texto do Nietzsche que vocês vão conseguindo perceber essa relação direta. Psicopatologia de uma vida cotidiana, ele trabalha com a questão da memória, né, de que maneira isso se apresenta também no Nietzsche. Vai fazer essa distinção aqui muito importante pra gente especificamente, né, mas é uma distinção inclusive na própria concepção nietzschiana do que é a tribe nietzschiana, porque o Nietzsche também trabalha com a noção de tribe. A diferença é que no Nietzsche se aproxima muito mais de um instinto de fato, né? Então a gente também vai ver isso. Se vocês pegam, não tô aqui com ela agora, mas eu tenho algumas versões ali do Nietzsche da LPM, ainda vem na LPM, né, essa noção de instinto, dessa palavra que o Nietzsche utilizava, que era a mesma palavra que o Freud utilizava, mas com concepções distintas, né, de tribe para instinto e tribe para pulsão, no final das contas. Amor e sexualidade, de como é que eles vão trabalhar isso, neurose e moralidade, cultura e civilização, a terapêutica, né, a dialética institucional no Nietzsche e a cura na psicanálise, como ele vai colocar aqui. Enfim, tem vários aspectos, eu peguei aqui o sumário para vocês lerem, para vocês entrarem em contato, mas tem vários aspectos, eu sugiro muito, vocês conseguem encontrar esse livro aqui na internet somente em PDF e em português, tá bom? Mas quem quiser se aprofundar, é um livro assim que não tem como não acessar para poder entender essa relação do próprio Freud com Nietzsche, ou Nietzsche na psicanálise também. O Paul Laurent Assun, ele teve o cuidado de pegando vários conceitos, né, para que ele pudesse fazer essa aproximação de como é que era isso na psicanálise, como é que era isso no Nietzsche, na filosofia nietzschiana e etc. E aí, pra gente retomar aqui, especificamente agora, o próprio livro, né, enfim, vocês viram que eu mudei o cenário porque chegaram a outra parte aqui, né, da minha estante, as outras prateleiras lá, e eu fui tirando alguns livros que não estavam encaixotados e eu achei as minhas versões do Nietzsche da LPM. E uma das versões é justamente o Anticristo, que eu não lembrava que eu tinha da LPM. Mas enfim, como eu já comecei a trabalhar com essa, eu vou continuar com essa. Mas como eu disse pra vocês, quem quiser acessar aí, acesse o Nietzsche nessa tradução, que é uma tradução mais
barata, mas é uma excelente tradução, que é a tradução da LPM, tá bom? Então lá vocês conseguem. E aí, aqui na página 16, eu peguei um parágrafo aqui para ler para vocês, porque é um parágrafo que consegue resumir aqui tudo aquilo que a gente vinha discutindo quando eu falei para vocês que por Nietzsche, o cristianismo, ele emburrece, ele amedronta, ele transforma o humano para ele, né, num aspecto inferior. Então, olha só o que o Nietzsche coloca aqui. Não há que embelezar nem adornar o cristianismo. Sustentei uma guerra de morte contra esse tipo insuperior de homem. Censurei todos os instintos fundamentais desse tipo. Destilei de todos esses tipos o mal com L e o mal com U. Ele coloca isso aqui. O homem forte como tipo de reprobo. O homem reprobo. O cristianismo defendeu tudo que é fraco. Agora essa parte que é muito fundamental, tá? O cristianismo defendeu tudo que é fraco. Baixo, pálido, fez um ideal da oposição aos instintos de conservação da vida potente. Então, aquela noção que a gente já tinha discutido. Por Nietzsche, tudo que é de mais fundamental para a vida, né, aquilo que tem mais valor na vida, o cristianismo ele vai lá e critica, o cristianismo vai lá e ataca, né, porque ele, no final das contas, é muito bom para ele, na visão do Nietzsche, que se tenha um ser humano fraco, para que ele consiga continuar sendo controlado por senhores. Lembrem lá que por Nietzsche, essa noção aqui é a noção do próprio escravo, né, de que maneira isso vai se apresentar. Até corrompeu a razão das naturezas intelectualmente poderosas, ensinando que valores superiores da intelectualidade não passam de pecados, extravios e tentações. O exemplo mais lamentável é a corrupção de Pascal, né? Pascal, o filósofo, que cria na perversão da sua razão pelo pecado original, quando ela só estava pervertida pelo seu cristianismo. Então ele está pegando aqui, olha, um exemplo clássico, né? Olha só. Veja vídeo que aconteceu com Pascal, né? Um grande intelectual que deixou-se ser pervertido por conta do próprio cristianismo, né? Isso aqui é mais uma das formas que o Nietzsche encontra para poder, no final das contas, né, criticar não, né? Atacar diretamente o próprio cristianismo. E aí, uma das figuras, como eu disse para vocês, né, que o Nietzsche vai selecionar aqui para que ele possa endereçar, né, de maneira bem objetiva e direta todas as suas questões, é a própria figura do sacerdote, né, a própria figura do padre. Então, ele tem uma maneira muito peculiar ao longo do livro dele de se referir, né, aos sacerdotes, de se referir a esses sujeitos que servem ali a uma doutrina, né, religiosa. Então, nomes como vampiros, sanguessugas, parasitas, devoradores de bife, caluniadores, envenenadores da vida, enganadores profissionais, são nomes que aparecem durante o livro dele, né, durante o texto dele, para se referir à figura do sacerdote, para se referir à figura do padre, especificamente. E mais um ponto que eu anotei aqui, para que a gente possa já ir se encaminhando para esse rompante ali dessa relação, inclusive com a própria psicanálise, que esse ponto aqui nos interessa muitíssimo, em que o Nietzsche vai dizer que ele vai trabalhar com a noção de Deus enquanto uma projeção humana. Isso é muito fundamental, né? Isso aqui é muito importante para a gente aqui especificamente, em detrimento de tudo que o Nietzsche vai trabalhar. Por quê? Porque isso aqui é a própria base freudiana, né? A base psicanalítica para que a gente possa entender essa relação do homem com a religião, né? No final das contas. Porque o próprio Freud vai ter essa percepção de que aquele pai, né, glorioso, fundamental, poderoso, forte, etc., ele é uma projeção do próprio sujeito que necessita desse amparo. Claro que no final das contas o Nietzsche não vai trabalhar dessa maneira aqui. Quem vai trabalhar dessa maneira, como a gente já viu, inclusive, é o próprio Freud, né? Acreditando que na medida em que você é um ser completamente desamparado, em que a Hilflosigkeit, né, o desamparo humano, ele assola todos nós que fazemos parte dessa cultura, e a gente tenta, no final das contas, ficar remediando isso ao longo da nossa vida de diversas maneiras, a religião e a figura divina, né, a figura de Deus, ela serve para acalmar todo esse processo de desamparo. Então eu crio porque eu estou desamparado. Eu crio porque eu preciso de alguma coisa para que eu possa me agarrar, né? E nada melhor do que a figura de um pai que vai me acalentar, que vai dar conta de mim, para que possa me proteger nesse processo de modo geral, né? Então, tanto por Freud quanto por Nietzsche, muito embora que no Freud é que tenha mais essa distinção pormenorizada do que significa isso,
Mas para ambos, o Deus ele é uma criação projetiva. Então, isso é muito interessante porque no final das contas a gente consegue entender que aquela figura que é espelhada é uma figura de um ideal. A gente já viu isso, por exemplo, lá no, para quem fez, né, o Psicologia das Massas, Análise do Eu, a importância de se criar, né, um ideal em que você possa perseguir, inclusive. Não à toa, no próprio Futuro de uma Ilusão, é isso que o Freud vai resgatar ali do Psicologia das Massas, né? Lembrem aí que é quase que uma trilogia. Psicologia das Massas, o Futuro de uma Ilusão e o Mal-Estar na Cultura. Então, ali no Psicologia das Massas, ele vai trabalhar com essa noção de ideal, de eu, porque ele vai fazer uma relação direta ali com o sujeito e o próprio líder que ele escolhe. E não à toa, é exatamente esse ponto que ele vai retornar aqui no Futuro de uma Ilusão, essa relação do sujeito com o líder, né, do líder com a massa, e de que maneira a própria religião ela se escancara nessa relação. E mais do que isso, lembrem lá também que ele pegou 2 objetos para analisar. Então ele pegou o exército e a igreja católica, né, e isso vai se presentificar aqui. Então, só para que a gente possa resumir esse primeiro ponto aqui, né, de Deus enquanto projeção, Deus por Nietzsche é a projeção de um povo, né? Então os valores de um povo é o que criam os seus próprios deuses. Isso, se a gente parar para pensar de que maneira isso se apresenta, por exemplo, culturalmente ao longo de todo o universo, né? Veja aí as mais diversas religiões que existem e os mais diversos deuses que são criados por aquele povo, de fato. Isso realmente tem alguma coisa ali, no fundo de verdade, uma coisa interessante de se pensar. Como é que determinada cultura ela propicia um Deus a ser criado? E mais do que isso, a gente pensar em Deus enquanto essa projeção e sendo propiciado frente a uma cultura, bora pensar em todos os grupos, em todas as comunidades que vão criando aí os seus simbólicos deuses, digamos assim, né? Lembrem lá que a gente já viu, inclusive no Freud, que isso vai se tendo uma articulação meio que diferenciada, na medida em que a gente pode ter grupos que vão criando religiões. É claro que aqui o Nietzsche especificamente está trabalhando com o cristianismo, né? Ele é muito objetivo nisso. E tão objetivo que faz até uma comparação ali, mostrando como é que o budismo é a única religião de fato que deveria ser levada a sério, no final das contas. Porque é a única que pensa o homem no aqui e agora, digamos assim, né? É a única que trabalha com essa noção, com esse valor, né? Em que você não fica abstraindo, transformando isso em outros aspectos e trabalha com o que você tem aqui e agora, no final das contas. Já me encaminhando aqui para essas partes finais, pelo menos do que eu anotei aqui, depois eu posso pegar algumas coisas que eu tomei no próprio livro, porque eu acho que tem coisas muito interessantes para que eu possa inclusive direcionar para vocês no próprio livro, né? Mas aqui o Nietzsche vai colocar também, né, que a religião ela é avessa à própria ciência, né? Então, para ele, basicamente, não se pode ter um homem, um grande cientista, se ele é um grande religioso, no final das contas, o que por Freud já não é tanto assim. Lembrem lá que o Freud ele trabalhou e, enfim, manteve ali uma amizade profunda e até mesmo um contato no sentido de discussão com o pastor Pfister, né? Então, o próprio Futuro de uma Ilusão, ele vem dessa toada aí de que o Freud vai discutir algumas questões com Pfister e que ele considerava, inclusive, um grande, né, cientista de alguma maneira, né? Um grande intelectual, de alguma forma. Então o Freud ele não era tão radical, não era mesmo, né? De nenhuma maneira, assim como o Nietzsche, né? Então o Nietzsche não, por Nietzsche, tanto vocês podem perceber que o Freud nunca iria se referir da maneira como o próprio Nietzsche se referia, né? Chamando os caras de vampiros, de sanguessugas, parasitas. É uma questão meio que pessoal ali do próprio Nietzsche, e era, de fato, né? Muito embora a gente não possa fazer aquilo que a própria Scarlett Marton, né? Que certamente é o maior nome de teórico sobre o Nietzsche no Brasil. É a professora Scarlett Marton, né? E aí a gente precisa deixar as coisas muito às claras. Tanto que hoje ela já está aposentada lá da USP, ela atua só em Paris, na Inglaterra, enfim. Ela é uma grande sumidade em Nietzsche no Brasil. Então, quem também quiser descobrir aí, depois eu posso colocar o nome aqui nas referências, né, da professora Scarlett Marton. E ela, enfim, eu lembrei dela agora porque ela diz exatamente isso, que a gente não pode tomar a filosofia nietzschiana pelo homem Nietzsche nesse sentido, porque uma das críticas que se faz muito
a própria filosofia nietzschiana, seja de qual aspecto for, no sentido de que seja de qual temática for, é que ele só escreveu isso por conta da vida pessoal dele, que era uma cagada completa e etc. Então, sei lá, pense a relação do que o Nietzsche vai fazer. O último livro dela foi sobre isso, né? O Nietzsche e as mulheres, mostrando essa relação na própria filosofia, do modo como é que o Nietzsche endereçava as mulheres, né? Que é um dos pontos críticos, inclusive, que se critica bastante o Nietzsche, né? Porque ela diz isso, né? Que por Nietzsche não poderia se existir uma grande escritora, uma grande intelectual, uma grande cientista mulher. Em algumas passagens da própria filosofia dele, isso fica bem claro, né? Então ele diz, olha, uma mulher ela deve falar sobre a educação dos filhos, ela deve escrever no máximo poemas, etc., mas ela não vai escrever uma filosofia, né? Então isso é um ponto muito complicado de fato, mas estava lá no Nietzsche, né? Ponto. E um dos pontos que pegam, né, para isso é a própria relação do Nietzsche com a mãe e com a irmã, que era uma relação completamente desastrosa, porque a irmã era quase uma psicopata ali, né? Lembrando, inclusive, que o último livro do Nietzsche, muitos pós-nietzschianos, né, muitos comentadores do Nietzsche, têm as suas dúvidas de que se realmente foi finalizado por ele, ou se foi a irmã que deu contribuições ali para que ela pudesse lançar aquele livro, porque ela queria ganhar dinheiro nas costas dele, como sempre foi, no final das contas. Então é um livro, inclusive, que se tem ali as suas próprias questões sobre isso. E aí a Scarlett Marton, ela fala o seguinte, olha, peguem lá a cronologia, né, de maneira cronológica da filosofia nietzschiana. Veja o primeiro momento que ele se referiu às mulheres dessa maneira. E aí, vendo isso, uma outra mulher também que eu esqueci de dizer que é importante nessa relação, que é a Lu Salomé, que começaram a falar que o Nietzsche se referia assim às mulheres por conta da sua desilusão amorosa com a Lu Salomé. E a Scarlett Marton, ela faz questão de mostrar que ele conhece a Lu Salomé numa tarde de não sei quando, no ano tal, e ele já havia escrito pelo menos 7 anos antes tudo isso que ele estava ali questionando sobre a vivência das mulheres dentro da própria filosofia. Então, é como se ela estivesse esfregando assim na cara dos críticos, né? Olha só, não tem absolutamente nada a ver a vida pessoal dele com a filosofia que ele estava empunhando ali naquele momento, né? Uma coisa é outra coisa. Então, isso é importante porque o próprio Freud não deixou que fizessem isso com Nietzsche. Lembrem lá que nas sociedades de quarta-feiras queriam tomar a filosofia nietzschiana fazendo uma espécie de patografia. O que é uma patografia? Ler psicopatologicamente o autor e com isso tentar entender a sua própria teoria. O Freud não deixou com que isso acontecesse. Na edição da autêntica do livro lá, a arte, a literatura e os poetas, deixa eu ver, não tô aqui com ele agora, mas naquela versão lá, que é a versão verde, né, da autêntica, das novas traduções das obras do Freud, que foi essa, inclusive esse foi, teve ali o prefácio do Hernani Chaves e teve ali algumas contribuições do Hernani na tradução, né. No prefácio do Hernani Chaves, que é um prefácio longuíssimo, ele fala dessa relação do Freud com a patografia e de como é que ele defendeu por vezes o próprio Nietzsche dessa patografia, porque queriam fazer isso com ele ali no próprio berço da psicanálise, né? Então, olha só, alguns autores queriam ler o Nietzsche, a filosofia nietzschiana através do homem Nietzsche e a psicopatologização do homem Nietzsche. E o Freud disse que isso era um erro gravíssimo a ser cometido e que um analista, de fato, não deveria cometer esse assinte que seria, no final das contas, a patografia, né? Então, isso também é um ponto importante. Mas, só para que a gente possa entender aqui, né, a conclusão disso que eu anotei, depois eu vou pegar algumas partes aqui do livro que eu acho interessante para a gente poder finalizar. A conclusão do Nietzsche é que o cristianismo é uma doença e que só os doentes vão até ele. Olha só, a gente tem uma questão dúbia aqui, porque eu já vi isso em algum momento, como sendo uma dúvida real. Então, algumas pessoas já perguntaram o seguinte, o Nietzsche fala, mete o pau, né, durante todo esse processo aí, na religião, né, diz que é a pior coisa do universo, olha só o modo como ele se endereça à própria religião e aos religiosos, mas parece que no final ali do livro dele, ele meio que abre a guarda, né, dizendo que é o seguinte, mas é uma doença, mas tem pessoas doentes que precisam dela, então, ok, não é bem assim, né, tem um vídeo, depois eu também posso colocar aqui a referência dele, como referências extras, que é um vídeo da própria professora Scarlett Marton falando sobre isso, né, porque fazem exatamente essa pergunta sobre se o Nietzsche havia, né,
deixado um pouquinho maleável ali essa relação de que a religião ela pode servir para determinados fins. E ela dá uma resposta assim, a mais perfeita possível, né? Ela diz o seguinte, olha, não, por Nietzsche é o contrário. São pessoas que são tão doentes que precisam de venenos. Porque a religião para ele é exatamente um veneno. Ou seja, só alguém muito doente, e é exatamente isso que ele está colocando aqui, né? Exatamente essa noção que eu peguei aqui do próprio livro dele, né, no final, só pessoas muito doentes poderiam se voltar para esse tipo de veneno, porque a religião para ele é um veneno, tal como era para Marx, enfim. Para Freud também eu não posso aqui dizer que não, mas para Freud também, né, ainda que ele escolha palavras mais polidas, né, palavras mais bonitas, mas o Freud era um ateu quanto mais também e não via benefícios nessa relação da religião, a não ser te deixar de uma maneira muito mais neurotizada, digamos assim. Então isso também é uma realidade. Então, por Nietzsche, o cristianismo é a pior coisa que já existiu na face da Terra e a igreja é o próprio anticristo. É dessa maneira que a gente poderia resumir, e uma coisa que eu não falei, mas é uma coisa importante da própria tradução, né? Se você pega o título, né, o anticristo do Nietzsche, ele dá duas dimensões no alemão, né? Antichrist em alemão, ela pode ter duas concepções, tanto o anticristo quanto o anticristão. E tem algumas pessoas que dizem que o Nietzsche queria que ficasse exatamente dessa forma, né, como anticristão, porque ele estava falando, no final das contas, em primeira pessoa também dessa relação. E uma outra relação que se pode fazer é que o anticristão, né, ou enfim, esse anticristo é a própria figura ali do que representa a igreja e etc. Mas aí eu deixei aqui alguns pontos fundamentais para que a gente possa finalizar, que são interessantes mesmo, porque o Nietzsche no final, né, ali bem no final, ele vai fazer uma espécie de mandamentos, né? Deixa eu só pegar aqui. Ele coloca como se fosse lei contra o cristianismo, né? Então, exatamente no final, são 7 pontos, são 7 pontos que ele vai trazer aqui eu não vou lê-los totalmente, mas são interessantes assim para que vocês possam acessar, né? Ele coloca aqui, lei contra o cristianismo, dada no dia da salvação, né? Primeiro dia do ano 1, a 30 de setembro de 1888, pelo falso calendário. Falso calendário porque ele acreditava que o calendário, como tinha sido criado pelas religiões, também não poderia ser levado em consideração. Olha que loucura, né? Então, os próprios dias, os meses, os anos, etc., nada disso poderia ser levado a sério porque tem ali um dedinho da própria religião, né? E ele vai colocando artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, como se fossem mandamentos, exatamente essa noção que ele queria dar, só que mandamentos anticristãos, né? Olha que loucura. Então, no final, ele até assina, né? Nietzsche, o anticristo, como eu acabei de colocar aqui pra vocês, que era uma possibilidade. Então, enfim, depois vocês podem, eu prefiro que vocês acessem isso, né? Porque que eu tô direcionando aqui, vocês podem só jogar lá e verem, né, o que o Nietzsche colocou de ponto a ponto. Mas o último ponto que eu coloquei aqui para vocês, para que a gente possa entender toda essa questão, na página 92, né, o Nietzsche vai dizer o seguinte: termino aqui e pronuncio o meu juízo. Eu condeno o cristianismo, faço contra a igreja cristã a mais terrível das acusações que nunca acusador nenhum pronunciou. É para mim a maior corrupção do que se possa imaginar. Teve a vontade da derradeira corrupção imaginável. A igreja cristã não economizou a sua corrupção por parte alguma. Fez de todo valor o não valor. Exatamente tudo isso que a gente discutiu até aqui. Por Nietzsche, há essa corrupção da alma humana e do que se é humano. Seja a corrupção da sexualidade, a corrupção dos valores, a corrupção da moral. A religião ela vem para corromper absolutamente tudo isso do que seria o humano de fato. Cadê? De cada verdade uma mentira, de cada integridade uma baixeza da alma. Que se atrevam ainda a falar-me dos seus humanitários, entre aspas, como ele coloca aqui, né? Benefícios. Suprimir uma miséria era contrário ao seu profundo utilitarismo. Viveu de misérias, criou misérias para se eternizar. Então, por Nietzsche, pra gente finalizar isso aqui, a igreja, a religião, ela cria misérias para que ela possa se colocar de maneira humanitária, como se ela fosse
alguém que quer extirpar isso do mundo, né? Alguém que quer dar conta disso. Então, olha só os atos humanitários que a religião ela propaga, né? Então, ela tem valores ali de compaixão. Lembrem lá que ele já critica absolutamente tudo isso. Então, para ele, é como se fosse uma moeda de troca. Eu crio a miséria para que eu possa me aproveitar disso, me fazer valer e as pessoas levarem, enfim, em conta o quão bom eu sou, né? O quão humanitário eu sou e etc. Benefícios, não, a igualdade das almas perante Deus, essa falsidade, esse pretexto para as mais baixas rancunes, esse explosivo da ideia que acabou por converter-se em revolução, ideia moderna, princípio da degeneração de toda a ordem social, é a dinamite cristã. Benefícios humanitários do cristianismo, ele faz e coloca um ponto de exclamação, né? Como se ele estivesse dizendo, benefícios humanitários do cristianismo, fazer da humanidade uma contradição, uma arte da poluição, uma vontade de mentir a todo custo, uma aversão, um desprezo de todos os instintos bons e retos. Então, acho que dessa maneira aqui, a gente consegue ter a visão total, né? Ele deixou isso bem claro aqui, ele resumiu, na verdade, isso pra gente aqui, do que significa, né? Toda essa perversão que a própria igreja propaga, no final das contas, aqui pra ele, né? E para finalizar, eu vou tomar esses dois últimos parágrafos aqui que ele coloca, porque eu acho que realmente resume muito bem. Chama o cristianismo a única grande calamidade, a única grande perversão interna, o único grande instinto de ódio, que encontra meios bastante venenosos, suficientemente subterrâneos, bastante pequenos, o título a única e imortal desonra da humanidade. E conte-se o tempo a partir destes dia funestos, né? Tipo, de dias funestos, que foi o começo deste destino, a partir do primeiro dia do cristianismo. Porque não se contaria a partir do último dia, a partir de hoje, transmutação de todos os valores. E aí ele vai deixando ali 3 pontos, reticências, né, para dar conta de absolutamente disso tudo que ele já trabalhou até aqui. Então, por Nietzsche, como vocês bem puderam entender ao longo desse nosso bônus aqui do curso, o cristianismo ele é o que envenena a humanidade de modo geral e ele é o que perverte a ordem humana, transformando um homem potente num homem fraco e se utilizando exatamente desse tipo de funcionamento. É isso.